Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 885 blogs diários e minguando até 405 dias, 18 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isto só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 885 blogs diários já produzidos. Título Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou produzir 7 partições de 70 blogs diários com esse título Armagedon Batalha Final, ok? Subtítulo Pai, o Fundamento da Vida, parte 15. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs com a versão 3x4, com a formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Deixo também a playlist do YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores, ok? Todas as minhas playlists são formadas com 100 blogs diários. Melhor vai explicar o melhor vídeo de 100 blogs diários. Esta é a minha descrição. Faz o trabalho pela descrição do vídeo para que vocês possam dar um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Faça isso e faça por vocês mesmos. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isso, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, certo? Esta playlist com 40 blogs diários para que você possa fazer um trabalho de conscientização, certo? Vai estar no card do vídeo essa playlist. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida de leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem. Fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo.
Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto. Eu faço a leitura de um contexto e faço mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa. A Bíblia significativa, ela tem 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto para a gente fazermos a expressão livre. Faça uma percepção que tudo que você acrescenta na espécie física da relação fica parado. Isto explica que o que for acrescentado não se move sem o consentimento de um ou do outro. E se isto se mover, esta ideia vai manipular o verdadeiro amor, que é relativo à vida de um e do outro. E para a relação amorosa, dá certo o mentor de corpo. Para a relação amorosa dar certo, o mentor de corpo tem que fazer a percepção quando o objetivo estiver. Deixa eu acrescentar um. Vamos voltar do início, vamos lá. Faça uma percepção que tudo que você acrescenta na espécie física da relação fica parado. Isto explica que o que acrescenta não se move sem o consentimento de um e do outro. E se isto se mover, esta ideia vai manipular o verdadeiro amor, que é relativo à vida de um e do outro. Para a relação amorosa dar certo, o mentor de corpo tem que fazer a percepção que, quando o objetivo estiver se movendo, e com qual consciência está se movendo, e qual finalidade deste mover. Toda a ideia vai ser apresentada no fruto do corpo diretamente. A causa mais comum do mover deste objeto equivocado é ostentação, sentimento de superioridade relativo ao poder econômico, quem paga mais tem mais, e sendo isto um equívoco com pensamento de pobreza, pensamento de dó de quem tem menos poder econômico e determinando que o dinheiro é mais importante, e vários outros tipos de manifestação deste fruto que move o plano objetivo no lugar da vida, relativo do corpo e sem conexão com a fonte, todos estes frutos fica negado, pois representa o poder econômico sem sabedoria da vida relativo para um corpo e outro. O ideal do relacionamento amoroso é permitir que o plano objetivo fique parado. Quando isto acontece, o mentor amoroso vai focar na vida e sendo de um e do outro. Então, a palavra será verdade, verdade e sem interesse. Isto coloca a importância na vida e não no plano objetivo da relação. O mentor de corpo amoroso tem que fazer a percepção de que de que está recebendo influência negativa da vida ou outro corpo. O mentor de corpo amoroso tem que fazer percepção para não estar recebendo influência negativa da vida de outro corpo. Este ideal muitas vezes já vem materializado, ou seja, vem com o interesse de defesa econômica da relação, sendo possível que um mentor milionário supere todos esses obstáculos da relação por ter acesso ao poder econômico. E depois de fazer a percepção no que for relativo à vida e no que for relativo ao objeto, depois de fazer a percepção do que for relativo à vida e no que for relativo ao objeto. Pois
com menos necessidade, ele vai pensar em outra forma de realizar e pode encontrar com esta ideia de uma forma acidental, ou seja, sem querer, ele passa a valorizar a vida em vez de objeto, pois quando chegando no auge da sua economia, ele ainda permanecerá no vazio. E é sim que ele vai buscar outra forma de realização. Vamos lá fazer a leitura, fazer a expressão livre, né, deste contexto, né, para a gente compreender esse contexto por parte. Muito interessante. Vamos pegar coisas que tem dentro da sociedade e fazer mediação junto a esse contexto. Vamos lá. Faça uma percepção que tudo que você acrescenta da espécie física da relação fica parado. Por exemplo, toda a sua força bruta, ela não tem muito valor dentro daquilo que a gente podemos considerar que é amor. Aquilo que a gente faz um movimento de dentro para fora, ela não tem muita relevância. Não é que ela não tem relevância, ela precisa de ter um certo intenção daquilo que você está relacionando à pessoa, certo? Porque todas as nossas forças brutas, ele se transforma em planos objetivo, em economia, então ele quase não se movimenta para dentro para aquilo que nós entendemos que é relacionamento amoroso, vida relativa de um, relativa do outro, fazendo essa ideia diretamente da espiritualidade, saindo do movimento, movimentando a nossa consciência interior para o exterior, da fonte para o fruto, fazendo esse movimento. Cada um vai fazer esse movimento da fonte para o fruto, então os frutos vai começar a se conectar por alguma dessas manifestações, pelo aquilo que você está pensando, pelo aquilo que você está relacionando, certo? Neste meio pode até ser que vai ter alguma ideia de uma força bruta. Ah, faz um favor para mim, faz aquilo, mas tudo bem, você não vai importar de estar fazendo isso porque essa pessoa é educada, é agradável, então você vai relacionar. Mas até então, faça essa percepção que tudo que você acrescenta na espécie física da relação fica parado. Fica parado para quê? Para você fazer a percepção daquilo que é sincero, naquilo que é honesto, naquilo que é bom para você. Entenda isso. Faça uma percepção que tudo que você acrescenta da espécie física da relação fica parado. Isto explica que o que for acrescentado não se move sem o consentimento de um e do outro. Nesta causa, o que vai ser acrescentado? A consciência da vida, é uma espiritualidade, nada de força bruta, né? Ou seja, o que acrescenta não se move sem o consentimento de um e do outro. Ou seja, cada um vai ter a sua forma de mover, de fazer a sua frutificação consciente no fruto, para se relacionar o seu fruto unificado, de um e do outro, certo? Com as intenções boas. Entenda isso. Vamos recapitular aqui para a gente dar continuidade. Ó, faça uma percepção que tudo que você acrescenta da espécie física da relação fica parado. Isto explica que o que for acrescentado não se move sem o consentimento de um ou do outro, né? Não vai se mover sem o consentimento de um do outro. Ou seja, se você vai mover qualquer coisa, né, que seja da sua consciência interior, até então, para você entender, da sua fonte, para você frutificar isso, ok? E se isto se mover, isto o quê? Se o plano objetivo começar a se mover, eu vou ficar dando pelo interesse e não pelo aquilo que é relativo à vida minha e à vida da pessoa. Entende só? E se isto se mover, esta ideia vai manipular o consentimento verdadeiro do amor, que é relativo à vida de um e do outro, né? Se a força bruta, se os planos objetivos estivessem movendo no lugar da vida, da minha vida, por exemplo, né, por que que você não fez aquilo para mim, né?
Ah, por que que eu recebo mais, você recebe menos? Qualquer coisa nesse tipo, então vai provocar uma desigualdade, você vai fazer com que isso mova o interesse da pessoa, que a pessoa, carrega alguma coisa, um fardo, uma desigualdade na relação, ou a pessoa quer carregar esse fardo, né, ele quer ser maior do que o outro, com coisa que isso vai resolver alguma coisa, certo? Entenda isso. E se isto e se isto se mover, esta ideia vai manipular o verdadeiro amor, que é relativo à vida de um e do outro. Para, para a relação amorosa dar certo, o mentor de corpo tem que fazer a percepção que, quando o objetivo estiver se movendo, e com qual consciência está se movendo, né? Com o mentor de corpo, ele tem que fazer a percepção, né? E fazer a percepção de quando o objeto estiver movendo, né, e qual a intenção que ele está se movendo, né, qual é a intenção, qual a consciência daquilo que eu estou dando ou daquilo que eu estou recebendo, né? Existe essas duas possibilidades, uma consciência habitada, uma consciência desabitada, ou seja, você tem que fazer a percepção qual é a consciência que está movimentando, se é habitado, se é desabitado, se é você ou se é a pessoa. Se tem que fazer a percepção qual é a intenção da pessoa, certo? Se ela está sendo clara daquilo que ela está relacionando, se é coisa objetiva ou se é coisa relacionada ao amor. Se eles começarem a misturar, ah, você não me ama porque você não me dá tal coisa, então vai começar a mover um objeto no lugar do amor. Então você vai fazer aquilo que a sociedade fala de interesse, certo? Interesse. Ou seja, quando for negócio, você é um mentor de negócio, você está dentro da sociedade, você movimenta objeto do jeito que você quiser, você tem dinheiro, você paga, você não tem. Mas quando se trata de relacionamento íntimo, a gente tem que ouvir muito aquilo que é consciência interior do nosso relacionamento e fazer entender a intensidade daquilo que ele está relacionando naquele momento, certo? Não significa que você não vai relacionar os planos objetivos, mas você tem que demonstrar e separar isso separadamente. Ah, você não me ama porque você não fez isso para mim. Ah, você não me ama por causa. Então você está movendo objeto no lugar do amor. Então fica uma coisa muito negada. Eu posso mover os meus interesses objetivos junto com a minha parceira, desde que eu deixo claro para ela as coisas de tudo perfeito, coloco um limite entre uma coisa e outra, eu entendo uma coisa, ela entende uma coisa, nós entramos em acordo e fazemos acordo sobre essas coisas, fala assim, ah, isso aqui vai ter que ser assim, assim, e essa outra vai ter que ser assim, qualquer coisa, para que isso pode dar certo, certo? Quando o marido é rico, ele não depende de relacionar plano objetivo nenhum à esposa, ele supre todas as necessidades dela, paga a empregada para ela, então o relacionamento fica mais simples porque eles têm poder econômico, eles podem bancar, certo? As suas necessidades, certo? As suas necessidades física, né, daquilo que ele sente, para fazer lavar vasilha ou lavar roupa, qualquer coisa. Então tem empregado fazendo tudo, então é só ficar mesmo, né, sei lá, desfrutando, certo? Entende isso? Então, para a relação amorosa dar certo, o mentor de corpo tem que fazer a percepção que quando o objetivo estiver movendo e com qual consciência está movendo e qual finalidade deste mover, todo toda a ideia vai ser apresentado no fruto do corpo diretamente. Tudo que você falar vai apresentar no fruto da pessoa. É simples, as coisas ficam simples. Você olha para a sua parceira, você vai entender plano objetivo ou é relacionamento, né, um corpo a corpo, ou geralmente, o que que eu quero dizer? O relacionamento, quando você faz um movimento de dentro para fora da sua vida, você é verdadeiro, você é sensível à pessoa, a pessoa é sensível a você, qualquer coisa fica muito agradável, você vê que o interesse não tem interesse, não tem nada, as coisas ficam mais tranquilo, né? Entenda isso. A causa mais comum do mover deste objetivo equivocado é ostentação, né? Sentimento de superioridade relativo ao poder econômico, né? Quem paga mais tem mais, né? Entenda isso. Então, qual que é a causa mais comum? Depois que você entendeu que os planos objetivos estão te movendo, que as pessoas estão querendo carregar fardo,
carregar fardo um do outro, ou carregar o seu próprio fardo, os seus próprios objetivos. Eu vou me matar de trabalhar, enquanto eu não ficar ricão, milionário, eu vou me ficar perder noite de sono, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ele está determinado a carregar essa carga por causa de coisas objetivas, então ele vai fazer isso a qualquer custo, e ele vai, né, entender isso. Mas entenda essas particularidades, e isso tudo quando você quer carregar e for assim: "Ah, eu vou me promover dentro da sociedade, vou trabalhar até ficar", não tem nada a ver, você está prejudicando a você mesmo, a sua saúde, o seu às vezes, o seu relacionamento, é você que vai ficar, fadigado com o seu relacionamento, é você que vai ficar estressado, certo? Até então tudo bem, está prejudicando só você, não tem nada a ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você move coisa, objeto, tudo fica pesado. Quando você move objeto, fica pesado, fica pesado. Vai para um patrão e pedir um emprego para eles, dependendo do que você for produzir, você vai ver o quanto isso é pesado, pesado, dependendo, para você ganhar um dinheiro hoje, fica muito pesado, dependendo. Tudo, então todos os planos objetivos é mão de obra, é coisa dura de se trabalhar, certo? E isso não falando da ideologia, né, da ideologia. Porque se entrar em ideologia, entra outro tipo de situação, entenda isso. Então, a causa mais comum, né, de mover deste objeto, a causa mais comum do mover deste objeto equivocado é ostentação, sentimento de superioridade relativo ao poder econômico, quem paga mais tem mais, sendo isto um equívoco com um pensamento de pobreza, né? As pessoas acham que pagar mais faz você o mais rico, nem sempre, você se torna um pobre. Às vezes as pessoas hoje ela têm todas as oportunidades para fazer uma economia, às vezes pagar menos, escolher o objeto certo. Quando você está crescendo na vida, você tem que escolher o produto correto, certo, para você comprar, para você economizar e para você começar a fazer um dinheiro mover no tempo ao seu favor, para que isso gere uma economia para você, para que depois você possa comprar, possa vender, qualquer coisa, para que o seu dinheiro multiplica. Mas aí não, aí acha que você vai pagar um carro aí de 100 mil reais, você sabe que um carro de 50 mil te servia muito bem e pode te durar um tanto de ser útil quanto o outro de 100. Aí, se você não tem condições de comprar um carro de 100 mil e compra um carro de 100 mil, você perde 50 mil reais, você perde 50 mil para ter a mesma utilidade, ou até com uma despesa maiores, dependendo do carro importado que você pega. Aí você paga mais num carro, você fica ostentando coisa e só para ficar bonita para os outros, mas para você mesmo, você vai passar um aperto porque você ganha pouco, você não ganha aquele salário todo. Beleza, pode sim. Dá para você dar uma conexão, acessar as pessoas mais ricas, fazer um corpo expressivo para as pessoas, para que você possa ter mais chance, mais oportunidade, para você possa comprar, para você possa vender, você tem acesso às pessoas que têm dinheiro, você pode mover o dinheiro das pessoas, certo? Depende muito de como você vai relacionar isso, mas isso é pensamento de pobreza, eu tenho que começar de baixo. Às vezes eu fico olhando assim, sabe, essa situação, por exemplo, se eu tivesse começando agora, né, eu ia, né, regrar as coisas, comprar só mesmo os necessário para mim economizar dinheiro, 30 mil, 40 mil, vou economizando dinheiro, depois esse dinheiro vai começar a render. Por exemplo, se eu estivesse começando do zero, eu sou novo, né, vou começar vender, comprar coisa, móvel, vender, por exemplo, né? Começar nesse ramo e fazer, depois que você tem uns 200 mil juntado ali, você pode comprar um lote, vender para outra pessoa e tudo isso, dependendo, você acha muitas pessoas que querem vender coisas baratas por aperto, e isso aí você faz isso aí, para você transformar isso em 200 mil em 1 milhão é pouco tempo se você tiver muito contato, né? Tem que ter contato com as pessoas, tem que falar, tem que correr atrás, né? Não é só ficar dentro de casa vendo jogo de futebol e acho que isso vai resolver sua vida. Não, não é assim que funciona, ok? Entenda isso. Ou seja,
tudo é preciso de relacionamento para que você chega numa conclusão? Ou seja, se você está empregado, assalariado agora, pode começar, você não tem filho, não tem nada ainda, pode começar tranquilo, de baixo aí, juntando o seu dinheiro, fazendo dinheiro com aquilo que você tem, e deixa o dinheiro livre para você comprar as coisas mais barato, né, para você economizar, e vai tranquilo, vai dar certo no fim, ok? Entenda isso, que vai dar certo, é um degrau de cada vez. Agora, se você quer comprar um carro caro de 100.000, por exemplo, quando eu comprei o meu carro, só para você ter ideia, eu tinha, eu financiei ele, ele me custou 50.000. Nas 50.000 eu tirei na concessionária e depois disso eu fiquei com ele, tem 14 anos que eu estou com ele, está aí, nunca estragou nem nada, um investimento só. E eu vou em qualquer lugar com ele tranquilo, tranquilo, ou seja, não me dá problema nada. Imagina agora se eu tivesse comprado um carro caro, um carro que custa peça cara e ele estragasse comigo e tal, eu ter que investir naquele carro, e eu ganhando um salário, né, que não é que mais ou menos, né, que não tem, não suporta eu ter um carro de luxo, então eu estou pagando mais para que os outros vejam que eu estou mais, é certo? Depende como você vai usar isso. Se você usar para fazer acesso, né, dar acesso a alguma coisa, tudo bem, mas às vezes você vai para pagar menos para você economizar os outros dinheiro para ficar bem, né, certo? Dependendo da situação, tudo vale a pena. Hoje, até se você vender o seu carro e fazer dele uma economia, pagar Uber de vez em quando, se você não anda muito de carro, certo? Você pode fazer isso, dá tudo certo. Você deixa de pagar IPVA, ou seja, tem várias formas de você fazer economia. Entenda isso. Então vamos lá. A causa mais comum do mover desse objeto equivocado é ostentação, sentimento de superioridade relativo ao poder econômico. Quem paga mais tem mais, né? Sendo isto que sendo isto um equívoco do pensamento de pobreza, pensamento de dó de quem tem menos poder econômico. Ah, coitada daquela pessoa, não tem o dinheiro para fazer isso, aquilo. Às vezes a pessoa é mais feliz que você, tá nada na cabeça, sabe? Não tem dívida, não tem nada, não tem dinheiro, mas não tem dívida, não tem nada, tá tranquilo andando na rua, aí você tá com dó da pessoa, né? Você que tem que estar carregando um monte de fardo, um monte de coisas objetivas, é ele que tem que ter dó de você, não é você ter dó dele, não. A pessoa tá andando na rua de qualquer jeito aí, não tem nada, mas também tem dívida, não tem nada. As pessoas têm tudo aí, mas tá cheio de dívida, não sabe como é que vai pagar os boletos no fim do mês. Aí você vai ter dó da pessoa, né? Você olha para a sua situação que você vai ver que pode ser a mesma coisa, certo? Você tem, mas também tem muita dívida também, qualquer coisa. Entenda isso? E determinando que o dinheiro é mais importante, né? Depois que você olha para a pessoa com dó, você vai determinar que o dinheiro é mais importante do que a pessoa, né? Determinando que o dinheiro é mais importante. E vários outros tipos de manifestação deste fruto que move o plano objetivo no lugar da vida relativo do corpo. E sem conexão com a fonte, todos estes frutos ficam negados, pois representa o poder econômico sem sabedoria, né, da vida relativa para o corpo e o outro, para o corpo de um e do outro, certo? Para o corpo de um e do outro. Hoje eu estava vendo uma palestra nas mídias sociais, aí a pessoa está falando, olha, vocês não podem ser tão, não sei qual é a expressão que eles usam, você não pode ser tão assim, né? Nessa ideia que eu falei, de você estar economizando, você fazer umas coisas, não sei qual a expressão que ele usou, né? Mas eu entendi que ele estava falando de economia na expressão dele, que às vezes as pessoas elas se esforçam muito, é isso que ele usou, esforça muito por uma coisa que não dá retorno. Você está dentro de uma coisa que não te dá retorno. Às vezes você tem vários caminhos para você, claro, claro. Aí você pega o mais difícil, pega o mais difícil,
Tem muitas pessoas escolhendo um caminho mais difícil para você ter poder econômico, ele pega os caminhos mais difíceis, ou veja aí, os caminhos mais muito amplos, outros caminhos, e ele pega mais o caminho mais difícil. Se você é um ato missionário, tudo bem, você pode fazer experiência, você vai ficar com sabedoria, Deus está com você, tranquilo, certo? Faz o seu trabalho, dedique, aprenda as coisas que tem na sociedade, que Deus está com você, né, certo? E o pão de cada dia não vai faltar. Entenda isso. Mas você entende que muitas pessoas, elas escolhem o caminho mais difícil. Tem ali um trabalho, tem uma coisa, eu vejo, né, muitas possibilidades, aí tem muitas possibilidades, ele pega a pior de todas e vai para aquele caminho pior. Por quê? Né, sei lá, olha aí, as pessoas parece que fica muitas das vezes fica cego, né. Por que que elas escolhem o mais pior? Porque a crise não deixa elas raciocinar, não deixa elas pensar no que pode ser correto, certo? Mas aí elas querem mais ostentar, e tudo isso deixa a pessoa cega. Quando você entende que você é um corpo simples, de entendimento simples, que você tem uma realização só, e que você precisa somente de um prato de comida para sobreviver durante um dia, você vai ver que a sua vida é tão é tão econômica, tão fácil de viver, né. Agora, se você estiver brigando por muitas coisas, aí o seu fardo vai ficar pesado e você não vai prosperar, porque na hora que você estiver brigando por muitas coisas, as coisas boas vai passar na sua frente e você não vai ver. Vi muito isso pela caminhada fora, vi muito, mas muito isso. Eu fico olhando para trás e fico: "Nossa, que coisa, né". Aí eu começo a rever tudo que por hoje pelo caminho que eu passei, pelas pessoas que eu relacionei, eu fui olhando para um, para outro, olhando para mim também, para as minhas experiências que eu estou vivendo e uma coisa e outra. Nossa, que coisa, né. A gente escolhe o caminho mais difícil, nós desvalorizando as nossas mãos de obra, desvalorizando as nossas mãos de obra, certo, por causa de cegueira, por causa de querer coisa a qualquer custo, por causa de ostentação, para querer mostrar para os outros que você tem alguma coisa. Não, eu entro para dentro da minha casa aqui, tenho arroz, feijão, pão de cada dia não está faltando, estou tranquilo, feliz. Então é isso que vai me dar uma forma de pensar para mim escolher o caminho mais produtivo, que valoriza mais a minha mão de obra. Eu pego um caminho que valoriza menos a minha mão de obra, eu vou estar perdendo tempo, vou estar perdendo produtividade, muitas outras coisas, muitas outras coisas. Outras coisas que eu vejo muito, muito hoje, a sociedade tudo tem que reformular. Não vou falar dessa sociedade não, que as pessoas quem viveu, viveu. Mas o que que eu quero dizer? Hoje, se você for pegar aí, por exemplo, uma pessoa que vai na faculdade, você investe 100.000 em uma faculdade hoje, pessoa tem questão tem várias formas de você movimentar a economia, ele te dá um retorno bom. Se você tem esses 100.000, sei lá, uma coisa muito complicada hoje, né, é difícil de entender isso. A pessoa investe 100.000 numa faculdade, às vezes, para ganhar um ganho que, sei lá, né, sabe, que se você invertisse o dinheiro, era um retorno mais rápido, era uma coisa mais rápido, mas aí você às vezes você escolhe dedicar o seu tempo à faculdade. Não estou falando, não, muitas coisas boas, sabe, produtiva, se trata de humanidade. Mas se for o plano objetivo pessoal, né, se for plano objetivo pessoal, a gente desvalorizamos. Quando a gente faz uma escolha errada, nós desvalorizamos a nossa mão de obras, e certo? E nós caímos na mão de patrões, patrão é ou patrão ambicioso que aproveita dos funcionários, que não paga os funcionários de uma forma correta, você cai na mão dessas pessoas. Se eu tenho 100.000 reais, não vou fazer faculdade não, vou investir esse dinheiro, tranquilo que eu vou ficar além de 5 anos você vai fazer faculdade para depois você ganhar 4.000, 5.000 reais, porque você investe 100.000 para ganhar 4, 5.000 reais, é uma coisa sem lógica. Você tem 100.000, coloca ali fazendo movimento ali, movimentando esse dinheiro aí, com pouco tempo você já está
muito dinheiro que você tem? Você tem, tranquilo, tranquilo que tem. Aí você vê, né, entenda isso, tudo na sociedade para todos os trabalhos, que eu quero dizer é o seguinte, todos os trabalhos tem, né, vários trabalhos hoje que está desvalorizada a mão de obra, tudo isso precisa de reformular tudo, certo? Porque as pessoas, hoje está aí essa guerra aí de economia aí, certo? Só quem tem conhecimento que acessa a economia, enquanto o outro fica trabalhando, né, sei lá, desvalorizando, o seu trabalho está sendo desvalorizado e está dando para essas pessoas que estão estudando economia, que eles estão se movendo. Hoje está aí uma febre aí, todo mundo ensinando forma de ganhar dinheiro, investindo uma coisa e outra, certo? Procurando esses caminhos aí dentro das mídias sociais. É só vocês fazerem a percepção que é assim. A ideia do relacionamento amoroso é permitir que o plano objetivo fica parado. Tudo que você está amando, para as coisas objetivas, certo? É igual eu estava falando ali das profissões, dos trabalhadores, por exemplo, médicos, enfermeiros, todos são profissões extremamente importantes que estão sendo desvalorizadas hoje, certo? São trabalho que está sendo desvalorizado por causa da economia, por causa da ambição, por causa da ideologia, da guerra do fim do tempo, certo? Tudo isso precisa de ser reformulado. As formas de produzir hoje, né, as pessoas que estão produzindo, buscando conhecimento verdadeiro aí para sustentar uma sociedade, as mãos de obra está muito desvalorizada, entenda isso, certo? As pessoas não conseguem perceber, né, mas sei lá, eu gosto porque quando se trata do plano de Deus, tudo é uma coisa de conscientização, a gente temos consciência disso. Antigamente, por exemplo, vamos falar isso para você entender. Lá nas décadas de 90, se você batesse num carro do médico, você estava encrencado, porque você sabe com quem que eu estou falando? Sou o doutor tal, tal, tal. As pessoas com arrogância nas suas expressões. Hoje tudo, a sociedade, tudo uma coisa só. Brasilzão, tudo uma coisa só. É tudo equívoco, mas errado, mas por uma igualdade. Todo mundo no mesmo nível. Acabou. Juiz, polícia, médico, tudo aqui ó, abaixo de Deus e está tudo aí, todo mundo tranquilo. E você vê que e aí, o que acontece? Foca mais numa coisa, eles perdem eles perdem um conhecimento daquilo que pode ser bom para eles, então eles acabam ficando junto com a manada aí, todo mundo junto aí, certo? E traz o reino de Deus aí, tudo está certo. Entenda isso. Mas você entende que quando eles acham que hoje não tem isso de você achar que sabe tudo, porque as coisas ficou bem divididas dentro da sociedade, entenda isso. A ideia do relacionamento amoroso é permitir que o plano objetivo fica parado. Quando isso acontece, o mentor amoroso vai focar na vida, né? E sendo de um e do outro. Então, a palavra será verdade e sem interesse, né? Depois eu foquei na vida de um do outro, deixa as coisas objetivas paradas. Então, eu estou relacionando a verdade sem interesse. Isto coloca importância na vida e não no plano objetivo da relação. Se você quer ter um relacionamento bom, olha para a pessoa e começa a olhar para a vida dela e vê o que que é mais importante, né, certo? Não estou falando de coisas emocionais que as pessoas vêm manipular as suas emoções, não é nada disso. Hoje que tem dentro da sociedade é prova de amor que, sei lá, é uma desgraça atrás da outra quando eles pedem prova de amor, né? Que a esposa o marido tem que morrer pela esposa, né? E, sei lá, o marido tem que ser sei lá, muita coisa que tem dentro da sociedade, o marido tem que, sei lá, muita coisa. Então, tudo isso é grande confusão que vem dentro da sociedade, muitas ideologias fora de interpretação, sem interpretação nenhuma, certo? Eles não conseguem interpretar, eles colocam isso no peito das pessoas e mandam as pessoas engolir e fica manipulando isso no peito das pessoas, né? Eles dão uma coisa e manipulam. Todas as pessoas que manipula, ela tem uma contrarresposta. O que que é contrarresposta? Eu tenho uma ideia daquilo que a pessoa vai pensar e eu reformulo isso, eu penso por ela e falo por ela e respondo por ela. Então a contrarresposta ela manipula, por exemplo, ah, eu não vou aceitar Jesus não, por exemplo, eu não vou aceitar Jesus.
Nossa, você não vai aceitar Jesus, por exemplo, Deus está vindo aí e tal, e se você não aceitar, você não vai ser salvo, tal, tal, tal. Você entende que ela sempre tem uma coisa que está na cabeça dela, ela te dá uma ideia e também te dá uma solução, te dá uma ideia, te dá uma solução, te dá uma ideia, te dá uma solução. Essa solução é a manipulação pura, é a manipulação pura, é certa? Hoje você vai dentro das comunidades religiosas, tem muito isso, tudo que eles vão fazer, eles dão a ideia e dão uma solução. E a solução, muitas das vezes, é para arrecadar alguns recursos financeiros, para, sei lá, para manter as pessoas debaixo da autoridade, vamos falar autoridade, que é muito bom. Falar para esse tipo de coisa, a autoridade do líder lá, qualquer coisa. Então, isso dá muito certo, porque eles apresentam a ideia e apresentam uma solução, mas tudo isso é parte do mentor. Aí, cadê a opinião dos membros? Cadê a opinião do meu relacionamento? Eu quero ver a sua liberdade de expressar. Dá alguma coisa de dentro para você, a sua vida. Seja livre agora, vê o que você tem. Aí você vai ver que todas as pessoas são relacionáveis, são bonitas, são simpáticas, são agradáveis. Mas enquanto eu estou dando uma ideia e eu estou exigindo dela alguma coisa, eu fico muito controlador, manipulador, qualquer coisa. O mentor de corpo amoroso tem que fazer a percepção para não estar recebendo influência negativa da vida de outro corpo. Perfeito, né? Tudo aquilo que eu estava falando. Esse ideal, muitas das vezes, já vem materializado. O que, que eu falo já vem materializado? É aquilo que nós colocamos os nossos interesses objetivos como matérias, coloca tudo como vida, como sentimento, e relaciona todos esses problemas à pessoa. Mesmo daquela forma que eu estava dizendo, a pessoa tem uma ideia e tem a solução, e essa ideia e essa solução são coisas materializadas para os meus planos objetivos, para me requerer dela alguma coisa. Eu não estou ouvindo dela, eu estou requerendo dela algo para que ela possa dar algo que eu queira, que eu entenda. Então, tudo isso é para que as pessoas se beneficiem, certo? Quando ele dá algo que, quando ele apresenta alguma coisa, exige alguma coisa, ele está apresentando uma ideia a qual ele está querendo a coisa, certo? Querendo objeto, material, qualquer coisa. Então, o mentor de corpo amoroso tem que fazer a percepção para não estar recebendo influência negativa da vida de outro corpo. Este ideal, muitas das vezes, já vem materializado, ou seja, vem com o interesse de defesa econômica da relação, né? Você vai dentro de uma comunidade religiosa, né? Ele quer defender os interesses da comunidade religiosa. É só um exemplo, né? Você vai dentro de um relacionamento conjugal, né? Tem uma pessoa ali que ele é muito objetivo dentro do relacionamento conjugal, então ele vai defender os seus interesses econômicos, não vai defender os seus amores, ele vai defender os seus interesses econômicos. Quando você faz a defesa disso, tudo fica artificial. Você, sei lá, certo? Existe forma para você relacionar isso sem complexidade e para que isso se torne uma coisa boa, certo? Para todas as pessoas que estão ali. Vai depender, igual eu estou dizendo, antes vai depender da intensidade daquilo que você está relacionando e como que você está relacionando e qual é a intenção de cada coisa, ok? Entenda isso. Sendo possível que um mentor milionário supere todos estes obstáculos da relação por ter acesso ao poder econômico. Quando você chega no. Você produziu muito. Vamos supor que você é uma pessoa que produziu muito, trabalhou muito, produziu muito dinheiro, você está milionário agora. Quando você chega lá em cima, você entende que você é a pessoa poderosa, você pode tudo. Mas você entende, olha para dentro da sociedade ou outra. Hoje eu acredito que as pessoas têm muito conhecimento, têm um blog diário, acredito que estão bem informados sobre isso. Mas vamos supor que um tempo atrás, vamos lá para 2012, 2015, mais ou menos, que era só anunciando que o tempo do fim está próximo e que o mundo ia acabar dia 12, sei lá, no ano 12, sei lá, existe esse. Mas aí, aquele conflito todo, aquela confusão no extremo, ninguém sabe de nada, todo mundo falando as besteiras,
Mas aí a pessoa está nesse tempo, aí ele multiplicou muito dinheiro, tem muito poder econômico, aí ele tem esse poder, então ele entendeu que ele tem poder, então ele já começa a olhar para as pessoas de uma forma superior a elas. Quando ele olha de superior a ela e ele olha para dentro dele e vai ver que está um vazio, que ele também não tem a raiz. Então quando ele faz essa percepção, ele vai começando a descobrir coisas relativas à sua vida, a sua fonte, e vai começando a olhar para dentro de si e vai começando a se conectar, porque ele alcançou todos os seus objetivos, todos os seus planos. Então ele começa a olhar para dentro dele. Existem muitas pessoas ricas que ficaram milionários, que eles começaram a ser mais humano. Eles começaram a não ser tão arrogantes. Outros já se tornaram mais arrogantes, mas outros se tornaram menos arrogantes, certo? Tornaram menos arrogantes, porque eles começaram a fazer, depois que eles viu o poder econômico e viu que estava no vazio ainda, ele começou a olhar para dentro de si, começou a querer se descobrir. É muito difícil, né? No tempo de Guerra Fria, é uma crise atrás da outra, né? Mas dá para fazer essa percepção. Ou seja, tem essa possibilidade de você ter muito dinheiro e começar a descobrir eh, a sua raiz espiritual sozinha, certo? Sem ninguém. Sendo possível que o mentor milionário supere todos estes obstáculos da relação por ter acesso ao poder econômico. E depois de fazer a percepção no que for relativo à vida e no que for relativo ao objetivo, depois que for fazer e depois que fazer percepção no que for relativo à vida e no que for relativo ao objeto, pois com menos necessidade, ele vai pensar em outra forma de se realizar e pode encontrar com esta ideia, né, de uma forma acidental. Ou seja, sem querer, ele passa a valorizar a vida em vez de objeto. Pois quando chegando no auge da sua economia, ele ainda permanecerá no vazio. E sim, e assim que ele vai buscar outra forma de realização, né. É quando ele viu que ele acessou objetos, os planos objetivos, né, e viu que os planos objetivos não eram o suficiente, ele começa a fazer a percepção da sua fonte, da sua raiz, da sua consciência, da humanidade, ele começa a contemplar as coisas com mais liberdade, começa a olhar para o sol, começa a olhar para a lua e ver tudo que é bonito, faz: "Não, como é que tudo isso é perfeito?". Então ele começa a contemplar as coisas e vai conectando sozinho, certo? Sozinho. Hoje tem esse blog diário, é muito interessante vocês fazerem esses trabalhos de conscientização, muito produtivos. Se você estiver ouvindo tudo que está sendo dito aqui, faz o trabalho de conscientização pelo este blog diário, muito bom, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.